Isso aí foi history. Olá, muito boa tarde pra você. Como é que você tá? Tudo certo aí? Tudo tranquilo? Muito prazer, eu sou o Rodrigo Blenatti. Estamos iniciando aqui mais um podcast executivo. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem bacana, que eu tenho certeza que você em casa tem dúvidas sobre esse assunto. Então, nós vamos falar sobre medidas tributárias ao Covid. Quais são as medidas que o governo vai tomar ou tem tomado para dar apoio às empresas e também aos empregados? Manda a sua pergunta, tem alguma dúvida? Pergunta, sinta-se à vontade para participar com a gente aqui no Facebook, pode participar também pelo Instagram, pode participar também pela nossa página, que estamos ao vivo também pelo YouTube. Sinta-se à vontade para perguntar, aliás, a sua participação é muito importante para nós. E agora eu quero apresentar ele, que vai estar aqui hoje tirando todas as nossas dúvidas, o contador da Simaconte Contabilidade, Renan Cordeiro. Renan, Olá. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Rodrigo. Eu agradeço o convite. Espero contribuir, né, com as novas medidas que o governo está soltando. Isso daí a população está com muita dúvida. Tá? Então nós estamos aqui para poder, de alguma forma, ajudar essas pessoas, esses empresários e os funcionários, né, de acordo com as medidas que o governo está liberando. Né? Tem muita falácia, Exatamente, né? Mas assim, a gente está acompanhando as documentações oficiais, o que realmente está vigorando, né, no caso, e até hoje, né, no caso, a gente vai estar discutindo isso daí com a galera que está em casa assistindo a gente, e a gente espera contribuir aí com a sociedade, né? Maravilha então, Renan. Bom, já disse para você aí de casa que você que está chegando agora, você que já está com a gente, manda a sua pergunta, a nossa produção já está ali no jeito para ir anotando as suas perguntas e vai me mandar aqui para que todo mundo fique muito bem informado sobre as medidas tributárias tomadas então a essa pandemia que tem tomado conta, infelizmente, aí de alguns dias no nosso país. Sim. Bom, Renan, vamos começar então, vamos pedir lá para... Vamos começar como é que fica, então, a questão de prorrogação no pagamento dos impostos. Tá, tudo bem, vamos lá. Para o público de casa entender melhor isso daí, é necessário antes a gente explicar algumas questões, tudo bem, Rodrigo? Sim. Então, por exemplo, a gente está no Brasil, a gente vive num país que tem um regime tributário, tudo bem? Então, o que acontece? É um pouco complexo, podemos se dizer assim, né? Basicamente, né, hoje um empresário pode ser tributado de 3 maneiras diferentes, né? Começando pelo Simples Nacional, tudo Sim. bem? Que é as micros e pequenas empresas, né? É um regime de tributação. Tem um lucro presumido, né, que abrange outros tipos de empresa, e tem o lucro real, tudo bem? Ok. A medida que foi tomada, né, foi em cima das empresas que são tributadas pelo Simples Nacional. Tudo bem? Sim. Então, o lucro presumido, né, quem é tributado pelo lucro presumido e quem é tributado pelo lucro real, até agora não tem nenhum documento oficial de que prorrogou qualquer tipo de impostos, entendeu? Então, muita atenção. Você que tem o Simples Nacional, atenção. Esse foi prorrogado. Foi prorrogado. Tá? E eu vou explicar como que foi. Não são todos os impostos que estão dentro do DAS, que a gente diz, que é o Documento de Arrecadação Social. Né? Para quem não sabe, hoje é empresário, né, você paga basicamente um imposto, uma guia, um imposto único, podemos se dizer, que dentro dessa guia tem todos os impostos, né? Ok. Sendo ele PIS, COFINS, Contribuição Social, Imposto de Renda, né? E ISS da Prefeitura e ICMS quem vende, quem é do Estado, tudo bem? E esses tributos, eles basicamente são cobrados nesse DAS, nessa guia que a gente diz, entendeu? Então, a prorrogação, Rodrigo, aconteceu da seguinte maneira, tá? O empresário poderá pagar o imposto que irá vencer no dia 20 de abril, 20 de maio e 20 de junho, ao fim do mês, ao fim do ano consecutivamente, né? Então, por exemplo, o imposto que venceu em março, o imposto de competência de março, que vencerá no dia 20 de abril, foi prorrogado para pagar até o dia 20 de outubro de 2020 desse ano. Ok. Tá bem? O imposto de competência maio, que vai vencer no dia 20 de junho, foi prorrogado para ser pago no dia 20 de novembro, e o imposto de junho, no caso, que vence dia 20 de julho, foi prorrogado para dezembro, exatamente, dia 20 de dezembro. E
É importante destacar que não são todos os tributos, né? Você que está em casa, que é empresário, que tem uma empresa do Simples Nacional, é importante destacar que no documento do DAS não são todos os impostos que foram prorrogados, né? Somente os impostos federais da União, né? Você pode dizer para a gente quais seriam esses? PIS, COFINS, Contribuição Social e Imposto de Renda, tá? Por exemplo, a prefeitura até agora não liberou nenhum documento oficial que prorrogue o ISS. Então, assim, dentro desse documento, você vai ter que pagar normalmente o ISS. Então, não até são todos os impostos do Simples Nacional. Pegando um gancho aqui do nosso parceiro Rico Vilaça, o que foi prorrogado, ok. E na hora de... Não vai acumular, tá, Rico? Vai ser... O que foi prorrogado serão pagos entre outubro, novembro e dezembro. Só que... um isso federal, assim, né? Exatamente. Só os impostos federais. Certo. Né? E a gente precisa lembrar também que no dia 20 de outubro também vai vencer os impostos de setembro. Tá? Então vai chegar nesse mês, né, nesse dia, que você vai ter que pagar 2 impostos. Né? Então atenção aí. O do mês anterior e esse mês que foi prorrogado. Tá? É importante destacar, Rodrigo, que os impostos do ISS, que é por parte da prefeitura, municipal, e o ICMS, que é por parte do Estado, esses não foram prorrogados, tá? Então, assim, no próximo mês, no dia 20, deverão ser pagos, né? Estamos aguardando os chefes de estados se pronunciarem quanto a isso, né? A gente, de acordo, né, com essa prorrogação, o governo federal, né, prorrogou, a gente acredita também que a prefeitura e o estado também deva prorrogar. Mas até o momento o momento não prorrogou, né? Então o importante é que as empresas estejam aí muito bem a par aí dessas informações. Inclusive vale a pena conversar aí com o seu contador para saber, inclusive porque em setembro aí tem 2, né? Precisa pagar 2. Exatamente. Em setembro vai vencer o que vai vencer no dia 20 de outubro e o do dia 20 de outubro é referente ao de março aqui, que foi prorrogado, né? Isso, pessoal, são empresas do Simples Nacional que faturam até 3,6 milhões ao ano, né? Hoje você pode ser optante pelo Simples se você faturar até 4,8 milhões, tá? Só que de 3,6 a 4,8, né? O ISS, o ICMS, você paga à parte, em guia separada, não é junto com o DAS, né? Então a gente está falando aqui de empresas que faturam até 3,6 milhões de reais ao ano. E no caso, como ficam então as MEIs? Sim. Que tem muita gente preocupada, muita gente abriu MEI, que atende ali, né? No sistema... Também, decidiu se formalizar, né? Claro. Antes de explicar a questão da prorrogação, que também foi prorrogado, o MEI, é importante falar um pouco o que é o MEI, né? Para a pessoa que talvez até pretende se formalizar. Isso é importante. Tenha a oportunidade, a orientação para poder fazê-lo, né? Sim. Se você trabalha, tem alguma atividade informal, você tem a possibilidade de se formalizar abrindo o MEI, que é muito simples, Rodrigo. Você pode abrir pela própria internet, no caso, entendeu? São pessoas que faturam até 81 mil reais ao ano e tem algumas atividades, né, que são vedadas, mas muitas das atividades são permitidas. Certo. Então, assim, é o primeiro passo que a gente dá para o empresário. Quando o empresário vai até nós lá no escritório, a nossa primeira pergunta são essas, para poder identificar para o cliente, talvez a pessoa pode começar com MEI, deu para entender? E aí, conforme ele for faturando mais, ele vai subindo o patamar, né? No caso, vai se transformando, né, para uma Simples Nacional, para ser tributada pelo Simples Nacional, em seguida lucro presumido e, por fim, o lucro real, né? Basicamente, é essa a escada que a gente utiliza. Perfeito. E assim, só para a gente deixar claro, para quem pretende abrir uma MEI, né? Existe algum custo? De graça. Tá? Para abrir MEI é gratuito? Pela própria internet, o empresário consegue abrir o MEI, tá? Uhum. Mas isso não impede dele procurar um profissional da área para poder orientá-lo da melhor maneira. Não existe nenhum custo para abertura de MEI? Não existe. O MEI pode ser aberto de graça. Ótimo, olha só. Beleza. No caso, o único custo que ele vai ter é esse do imposto fixo, que a gente diz, entendeu? Um imposto, normalmente, do Simples Nacional, vou falar do Simples Nacional porque é natural, entendeu? A pessoa quando sai do MEI e para o Simples Nacional, tudo bem? Então, esse imposto, ele é calculado, ele tem como base as notas fiscais que a pessoa emitiu, tudo bem? Então, é uma porcentagem em cima das notas fiscais emitidas. O MEI é diferente. O MEI é um imposto fixo. Na verdade, não é em cima das notas, é um tributo fixo. Qual que é o valor hoje em dia? Então, gira em torno de até R$60, varia, né? Se você é prestador de serviço, você paga
um determinado valor. Se você é prestador de serviço e comerciante, ao mesmo tempo você paga outro. E se você não presta serviço e só vende, é um outro tipo de valor. Mas o valor não supera R$60, entendeu? E a pessoa paga esse valor, esse tributo fixo mensalmente, e aí lhe dá direito a faturar R$81 mil, né, que é muito vantajoso. Pensa bem, se você, antes do MEI, os R$81 mil, você pagaria de imposto uma porcentagem em cima desse valor. Com o MEI não. O MEI é um valor fixo. Você paga ele, no caso, esse valor até o fim no caso, até os R$81 mil, você paga um valor fixo, no caso, né? Tá. E você pode se aposentar por idade e ficar segurado pela Previdência Social. Tudo bem? Então, lhe dá esses direitos. A pessoa que é informal hoje em dia, por favor, abre um MEI e se formalize, né? É de graça, né? E você vai ter todos os direitos, todas as... Tá aí uma opção bem bacana, né, para quem tem, porque muita gente optou, né, de uns tempos para cá, em abrir um próprio negócio. Tem gente que faz bolo, tem gente que faz salgados, tem gente que trabalha com manicure, pedicure, enfim. Gente, é muito importante abrir a sua empresa, porque devido também à questão dos benefícios, né, Renan? Sim. Você pode se aposentar, você tem depois aí... Se aposentar por idade. Por tá idade, bom? mas você também tá tem contribuindo. margem para se aposentar por tempo de contribuição, pagando, né, um valor adicional de 15% sobre um salário mínimo para a Previdência. Você consegue se aposentar, né, no caso, por tempo de contribuição, né? Tudo bem? Maravilha. Então, no caso do MEI, então, existiu então alguma prorrogação para... Sim. A prorrogação... Igualmente o do DAS do Simples Nacional também foi prorrogado, e também assim, também não foi prorrogado o ISS nem o ICMS, tá? Então, ou seja, os municipais, mas são estaduais. valores menores, né? Em cima do MEI, entendeu? Mas não foram, infelizmente. A gente está aguardando, né? A gente espera que seja, né? Para não trazer muita confusão para o empresário também. Porque existe, né, agora, como é que vai ficar, né? Existe uma dúvida muito grande, o pessoal querendo saber como é que vai ficar agora, depois de que tudo isso, aliás, nesse momento, melhor dizendo, né? Como é que vai ficar a situação entre as empresas e os funcionários? Quais são as medidas do governo para que isso aconteça? Rodrigo, desculpa te cortar. Faltou eu comentar aqui Fica à vontade, uma outra prorrogação que teve, que não é um imposto, tá? Mas é o fundo de garantia. Ele também foi prorrogado, tudo bem? Certo. Então, o fundo de garantia para os próximos 3 meses, né, março, abril e maio, né, você vai poder pagar em 6 parcelas, tudo bem? Sendo a primeira a iniciar-se no dia 7 de junho, se eu não me engano, salvo engano, tá? Certo. Porque, desculpa, faz 8 dias que toda hora sai uma notícia, sai um documento, então pra gente processar isso daí... Imagina que a vida de vocês está virando de ponta com ressalva, tá bom, pessoal? Mas assim, você também vai poder pagar o FGTS parcelado, tá? Muito então, bom. assim, com relação ao DAS, né, dos impostos federais e ao FGTS, você pode ficar despreocupado que nos próximos 3 meses você foi prorrogado. Você não vai precisar ter esse custo, né, no caso. Tá? Maravilha. Então, mais um respiro aí. Cara, eu vou te falar, eu vim aqui pra cá, por isso tá tudo fechado, assim, fechado. Tá tudo e realmente tá uma situação muito calamitosa, né? Sim. Não sei se essa é a palavra certa, adequada, né? Mas realmente tá uma situação muito difícil, tá? Tanto para os empresários também, como para os funcionários, os autônomos, entendeu? Tá passando por uma situação que nunca passaram, né? A gente tenta orientar o cliente da melhor maneira, mas chega uma hora também que o cliente não tem... Não tem pra onde ele correr, vai fazer? Né? Exatamente. Não tem pra onde correr. Tem clientes meus desesperadíssimos, entendeu? imagino. Realmente é algo que... E tem também parentes meus que são funcionários também, estão na mesma situação. E, assim, é uma crise que foi instalada nesses 8 dias aqui no nosso país. E me diz uma coisa, Renan. Como é que fica agora a situação entre as empresas e funcionários? Quais foram aí as medidas que o governo, então, vem tomando, já tomou nesses 8 dias, para que tenha um alento aí, digamos? Então, o governo federal liberou uma medida provisória de número 927, né, da qual versou sobre essas questões aí que o Rodrigo, que o senhor perguntou, tudo bem?
A primeira medida, que já foi revogada, era a suspensão do contrato de trabalho dos funcionários. E que, convenhamos, né, foi revogada e era para ser mesmo, né, na qual o contrato de trabalho com o funcionário ficava suspenso por 4 meses, né, e nesse período o empregador estipulava um valor, né, de ajuda para poder estar pagando para o funcionário, ao invés de estar demitindo ele. Então não ia ter a demissão, ia ter uma suspensão, e nesse período de suspensão o empregador pagaria um valor a título de ajuda, que não é um valor estipulado, não afetaria muito os trabalhadores, entendeu? Sim. Talvez seja para controlar as demissões, né? Nossa, que a gente demitiu de gente, ou de trabalhadores, porque a única solução que está tendo até o momento, ou é a demissão, infelizmente, né? Ou é as férias, né? Você vai poder agora antecipar as férias, né? Ao invés de ser 30 dias, você vai poder comunicar o trabalhador 2 dias antes, né? Para poder dar férias para ele. Então, muitas empresas estão optando em dar férias, né? Lembrando, para quem não sabe, você que está em casa, né? Quando a pessoa entra de férias, são férias remuneradas. Ela ganha para estar de férias, no caso, né? E tem um abono que é pago de 1/3, né? Então, esse abono, de acordo com essa medida, também foi prorrogado. Você vai poder estar pagando junto com o 13º, tudo bem? Certo. E o valor das férias, que normalmente eram pagas antes da pessoa entrar de férias, foi postergado para o 5º dia útil do mês posterior ao descanso. Então, por exemplo, se a pessoa for entrar de férias em 1 de abril, ela só vai receber no dia 5 de maio. Essa medida trouxe essa questão, Rodrigo, que eu acho que também era algo que deveria ser ressalvado, alterado, mas não foi, infelizmente. Né? Que são medidas lá e cá, né? Um pouco para salvar o funcionário, um pouco para salvar a empresa. Para salvar né? a empresa, é aquele, né? Para manter o equilíbrio. Acho que tem que ter o quê? A coisa do bom senso dos dois lados, né? Do funcionário como das empresas também. Também, nessa medida, né, ficou acertado de ser antecipado os feriados, entendeu? Então, o feriado que viria, né, posteriormente, o funcionário está descansando. Né, no caso, ele vai estar trabalhando, entendeu? Se a empresa quiser antecipar o feriado. Certo. Ô Rodrigo, também tem a questão desse período que o funcionário está em casa, né? A empresa também pode optar em criar um banco de horas, né, no caso, para ele. Né? O que significa isso daí? Essas horas que ele está em casa, que era para estar trabalhando, será uma criação, né, desse banco de horas para ele poder trabalhar futuramente compensando esse banco de horas, para entender? Também tem essa possibilidade que a empresa pode tomar, entendeu? Com o funcionário, né? Mas normalmente 90% estão dando férias, no caso, ou demitindo, né? Vamos esperar. E no caso Renan, e no caso das empresas que estão desligando os funcionários? Esses funcionários, depois que isso passar, eles serão recontratados? Porque como é que vai ficar? Então... Ou simplesmente os caras perdem emprego? Então, nesses documentos que saem oficiais, não diz nada sobre o assunto. Então, não impede, né, que o funcionário seja recontratado. É o que a gente espera que aconteça. É verdade. Porque não existe nenhuma lei que fala, não, você está mandando o cara embora agora, mas você tem que contratar. Né, exatamente. Não existe isso? Não existe. Olha que perigo. Entendeu? Infelizmente... a recontratação desses funcionários não está estipulada, né? Mas tem um fato importante, tá? Sim. Essa medida que eu falei, que foi a medida drástica, Rodrigo, com relação à suspensão do contrato de trabalho, né, que era por 4 meses, ela está sendo editada, tudo bem? Então o governo provavelmente até amanhã deve publicar uma nova medida de uma nova suspensão do contrato. Então os empregadores terão mais esse quesito aí para poder dar para a gente está falando da relação do funcionário com a empresa nesse período. Foi na segunda-feira, né? Isso daí foi hoje. MP, né? Não, primeiro dos 4 meses. Na segunda-feira que revogou. Acabou revogando. Acabou revogando. Hoje, né? Eu li uma notícia num portal muito conhecido que essa medida vai ser revista, né? No caso. E possivelmente a suspensão não será de 4 meses, mas sim de 2 meses, né? Apenas para empresas optantes pelo Simples, né? Que são microempresas, empresas de pequeno porte. Tá. Né? E nesse período de suspensão do contrato, o funcionário poderá receber o seguro-desemprego.
Então já melhorou, né? Aquela que foi revogada, essa daí já trouxe algo, né, que talvez seria mais viável, né, do que a primeira, que foi muito drástica. E isso daí possivelmente será publicado amanhã no Diário Oficial. Entendeu? Até o momento não tem nada certo. E nesse caso aí, o funcionário tem estabilidade. Tá? Então, tem um período de suspensão do contrato por 2 meses, né? E aí vai ter um período de estabilidade que o funcionário vai ser obrigado a trabalhar, né? Sim. O empregador não vai poder demiti-lo depois desse período. Ele vai ter um período de estabilidade. Tudo bem que a gente não sabe ainda quanto vai ser, por conta dessa norma ainda está sendo editada, né? Ela não foi publicada, né? Mas assim que for publicada, nós vamos passar com os maiores detalhes, né? As questões todas, para a gente poder estar se baseando nesse documento para estar suspendendo os contratos de trabalho. Maravilha. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que está com a gente, muito obrigado aí pelo carinho, pela companhia. Você que está aí com a gente pelas mídias sociais, eu estou acompanhando aqui o Felipe Thiago, tem aqui o Carlos Aparecido, Luiz Eduardo, o pessoal participando com a gente, Caroline Tomazin. Gente, tem dúvidas sobre as medidas tributárias ao Covid-19? Manda para a gente, tá aqui a gente está ao vivo agora pelo Facebook, a gente está ao vivo também pelo YouTube. A nossa equipe já está pegando ali perguntas. Temos perguntas por aí, equipe? Tem pergunta? Qual que é a pergunta? Certo, já vai mandar aqui para mim, aí a gente já passa para o Renan. Hoje nós estamos recebendo aqui, gente, o Renan. Ele é contador da Cimaconte Contabilidade. Então ele vem participar com a gente aqui para tirar todas as dúvidas sobre essa questão. Quais medidas o governo tem tomado, medidas tributárias, para dar uma força aí tanto aos trabalhadores, sim, como também para as empresas nesse momento tão difícil para a economia e também para a saúde que estamos vivendo aqui no país. Bom, produção vai me passar aqui a pergunta? Deixa eu ver aqui, já temos. Vamos receber a pergunta, inclusive. O governo não ia arcar com a metade do salário dos trabalhadores? Então. A pergunta é, de quem que é a pergunta, produção? Deixa eu ver no YouTube, do Thiago Vilela. Tiago Vilela está acompanhando a gente pelo YouTube. Obrigado, Tiago, pela participação. A pergunta é, do Tiago, o governo não ia bancar metade do salário aí do trabalhador? Então, eu acho que fica até inviável, né, Tiago, o governo arcar com a metade do salário dos trabalhadores, né? Vamos aguardar essa medida ser publicada, que eu falei da suspensão, porque aí o trabalhador terá o direito de receber o seguro-desemprego, né? Agora sim, eu não vou saber de valores, porque a norma ainda não foi publicada, né? Assim que for publicada, a gente sabe os maiores detalhes. Só que é importante frisar, Rodrigo, que nesse momento tem muitos chefes de Estado discursando, né? Aproveitando a oportunidade. Palanque político. Exatamente. Palanque eleitoral. Então a gente tem que tomar cuidado com as notícias que circulam e se basear em cima dos documentos oficiais que realmente são publicados, né? Para a gente poder acompanhar isso de uma forma, né? E alertar a população de uma forma mais. Você acha que até nesse quesito aí das medidas tributárias existem também as fake news? Sim, existem, são muitas perguntas, o pessoal, né, me manda também, que são perguntas que assim fogem, né? Imagina se o governo ter que arcar com a metade do salário de todo mundo. Pô, é um valor muito alto, entendeu? Quebrar o país. Quebrar o país. Na verdade, a gente já está passando por uma crise, ficaria, acho que, inviável. É importante destacar que o Brasil ele é subdesenvolvido, né? Então, né, ele não é um país desenvolvido que tem as condições de um país desenvolvido de arcar, talvez. Entendeu? Então, assim, a gente espera que tenha, entendeu? Seria muito bom o governo, né? Ter alguma vai ter uma medida dos 3 salários, R$200 por mês, isso está mantido ainda? Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que estão falando dos válidos do R$200, né? É importante lembrar que isso são todos projetos de lei, né? Não estão em vigor. Então, atenção aí, elas ainda vão ser votadas. Já tem gente esperando já. Então, eu também estou esperando, eu também quero os meus R$200. Mas lá em casa são 2, eu, 200 e 200 a minha esposa. Então, para você. R$400. Pois é, cara, imagina só. Então, assim, tem que prestar. Muita gente já está aguardando por esses. Sim, não, R$600, a gente brinca, são sim, 13 mas meses, muitas né? pessoas realmente precisam.
Sim, claro. E, claro. e realmente é um problema que a gente precisa ver como que vai fazer. É um X a questão, né? Foi um período que realmente fazem 8 dias que São Paulo parou, né? Faz 8 dias, verdade? São Paulo. Então, assim, também aquilo que a gente estava conversando, né, anteriormente, né? O São Paulo parou faz 8 dias e é um tempo que as pessoas tiveram para poder refletir sobre muitas ações, né? Acho que a gente, quando retomar isso aí, todos vão retomar de uma forma diferente, entendeu? Espero que muitas mudanças ocorram. Positivas aconteçam aí, não só cultura no mudou, cultura, comportamento. O comportamento das pessoas estão mudando, entendeu? E assim, vamos utilizar esse momento de crise para poder aprender algo, né? Claro. E quando a gente superar isso daí, a gente superar e todos serem mais fortes, né? Utilizar de aprendizado. Exatamente, para superar isso daí. Renan, vamos de outra pergunta aqui. Mais um tema pra gente lá, a produção pode subir no nosso GC. Como é que fica a questão da prorrogação na entrega das declarações fiscais? Sim, foi prorrogado, né? Foi prorrogado hoje, tá? O Comitê do Simples Nacional, que a gente diz lá, a gente até brinca, né? Sim. No caso, publicou hoje a norma prorrogando, né, a declaração do MEI, né, para o dia 30 de junho, no caso, né, que era para ser entregue no dia 31 de maio, foi prorrogado para o dia 30 de junho. Para quem não sabe, né, quando você abre um MEI, a única obrigação que você tem é essa declaração anual, que toda pessoa que tem um MEI precisa enviar, que é uma declaração muito simples, entendeu? Basta informar, né, quanto você, como MEI, faturou naquele determinado ano, e se você tem ou não funcionário. Então, essa declaração, ela foi prorrogada, você vai poder fazer ela até o dia 30 de junho, né, como também a declaração de FIS do Simples Nacional, né, que ela também foi prorrogada. Claro que é uma declaração mais completa, mais complexa também, né, mas ela também aproveitou um embalo e foi prorrogada também para o dia 30 de junho, né. Essa declaração estaria vencendo no final desse final mês. de abril. No final desse mês. Já março? De março já. Então. Nossa, então dá uma... Exatamente. E me diz uma coisa, eu posso agora na questão aí da entrega dos impostos de renda, eu posso já entregar se eu quiser? Sim. Ou tem que aguardar? Aconselho assim, a pessoa que tem condições de entregar, o que eu estou falando não é do imposto de renda da pessoa física. Tá. Esse ainda foi mantido, né? A gente está falando da entrega do imposto de renda do MEI e das empresas que são tributadas pelo regime Simples Nacional. O teu imposto de renda da pessoa física continua no dia 30 de abril, né? E assim, se você tem tempo, pessoal, manda antes, porque é o tempo de você ter um prazo até o dia 30 de abril, se for o caso, até para poder mudar o tipo de entrega da declaração, entendeu? Então, é bom fazer com antecedência, né, para você acompanhar também o processamento da sua declaração e se tiver que mudar algo, ter tempo hábil para poder fazer isso, né, enviando uma declaração retificadora. Tudo bem? Legal, ó. A gente está recebendo aqui agora o pessoal que está participando com a gente pelo YouTube. Pessoal, muito obrigado pela participação aqui. O Thiago Vilela, o Diego Santana, Gustavo Dias, Amanda. Pessoal, a sua participação é muito importante. Lembrando que nós estamos aqui, eu, Renan e toda a nossa equipe estamos aqui para tirar as suas dúvidas. Então sinta-se à vontade mesmo para perguntar, sinta-se à vontade para participar. Não tem problema, a gente não está aqui fazendo julgamento Imagina, a gente está num bate-papo aqui como amigos, né? Exatamente. E para poder, de acordo com a nossa conversa, tentar trazer algo que possa a sociedade usar, né, de bem, né? Exatamente, para trazer, esclarecer ainda mais aí as suas dúvidas, aproveitando que tem muita gente em casa, traz pra gente a sua dúvida que a gente tem um prazer em tirar, certo? Exatamente. E eu devo dizer também para todos os trabalhadores que foram demitidos, né, proveniente ou não dessa crise, pessoal, vocês não precisam ir até uma agência para poder sacar o teu FGTS. Isso é importante destacar, né? A Caixa liberou um aplicativo que chama Meu FGTS, que através dele você consegue consultar os saldos e até efetuar o saque do teu FGTS. Mais uma ajuda aí, né? Mais uma ajuda que você não vai precisar ir na agência, vai poder ficar de quarentena em casa, né? Que nem todos nós estamos. Vou te falar também, Rodrigo, eu vim aqui a trancos e barrancos com a minha esposa, não queria deixar eu sair de jeito nenhum. Qual que é o nome da minha esposa? É Amanda. Amanda. Camille,
né, que eu amo muito, eu queria até deixar um beijo pra Peraí, ela. vamos lá, João, repete. Qual que é o nome da esposa? Chegar em casa... Qual que é o nome da esposa? Amanda Camille. É, Amanda Camille. Ah, o nome composto. É, o nome composto. Ah, tá, agora não tá são explicado. duas, não. Amanda Camille, um abraço pra esposa aqui do Renan. Obrigado por você ter liberado o menino aqui pra fazer esse bate-papo com a gente. Agora, a gente segue por aqui. Eu quero agora saber com relação à verticalização. A gente teve o pronunciamento do presidente na terça-feira, onde muita gente a favor se expressou a favor, muita gente se expressou contra. Nesse caso, qual é uma visão de um contador que possa, sei lá, como eu posso te dizer assim, sei lá, trazer um caminho para que a gente possa refletir da melhor maneira possível, sem, obviamente, sem nem A, nem B, nem esse negócio de Corinthians e Palmeiras que virou nossa política. Corinthians e Palmeiras eu acho muito mais interessante do que o que está acontecendo com essa briga agora política que a gente tem. Sim. Mas, assim, ter uma visão mais apartidária para a gente entender. É importante, porque a gente vê que outros países já têm outros países de potências, que são potências como os Estados Unidos, que estão já tentando implementar. Sim, eu acredito que esse, infelizmente ou felizmente, né? É bom frisar isso daí, Rodrigo. A gente expressa a nossa opinião, né? Mas, assim, vamos lá. Voltando à tua pergunta. O pronunciamento do nosso presidente, né? É uma questão muito complexa, né? O país, ele realmente entrou em colapso. Tudo bem? Mas a gente precisa ter um pouco de cuidado para, por exemplo, se eu for me preocupar com o meu cliente, por exemplo, legal, eu acho legal a medida. Pô, todo mundo vai voltar e possivelmente o pessoal vai voltar às atividades normais e o país vai sair da crise, né? Mas se eu for olhar para a pessoa que está com o coronavírus, então eu tenho que ter esse cuidado também, entendeu? Não é algo que é muito complexo, entendeu? Mas eu acredito que vai chegar uma hora que não vai ter jeito. A pessoa vai ter que voltar a trabalhar. Você acha que talvez, só te cortando aqui rapidinho, aproveitando aí o teu raciocínio, será que o Brasil não se antecipou um pouco à quarentena? A isso? É uma pergunta, tá, gente? Não é uma retórica. Então, na verdade, eu acredito que deveria acontecer isso daí, deveria ter antecipado mais, entendeu? Por conta do carnaval, entendeu? Pois é. Realmente, eu vou te falar, o empresário, quando eu vou explicar que normalmente como que acontece lá. Janeiro, terminamos o ano, né? Já foi dezembro, já não foi lá essas coisas por conta do pessoal que entra de férias, né? Começa janeiro, o pessoal ainda está de férias, retomando as férias, né? Então tem muitos empresários que não tem o mesmo faturamento, né? Fevereiro, carnaval. Em março, quando a gente pensa que as coisas vão melhorar, o Covid-19... né? Então, assim, mas sabendo da situação da China, né? Sabendo da situação da Itália, eu acredito que essa quarentena deveria ter sido antecipada no carnaval. Afinal, você via aí na região pessoas, aí do Ibirapuera, 5 milhões de pessoas. Exatamente. Então, quer dizer, o vírus está circulando entre a gente, entendeu? A gente tem consciência disso daí, né? E realmente é um assunto muito complexo. Você acha que foi um pouco negligenciado, então, a questão aí já no início? Eu acredito que enquanto o bicho estava pegando lá na China, o pessoal estava rolando o carnaval aqui. Então, realmente, é exatamente isso daí que você falou, entendeu? Houve, então, uma questão de negligência. Eu acredito que, não posso afirmar que... mas eu digo a sua visão, essa é a sua visão. Na verdade, Rodrigo, a gente não está acostumado à quarentena, entendeu? É novo para todo mundo, entendeu? Então, talvez ter tomado também essa decisão antecipadamente, talvez agora que a gente tem a visão da situação real mesmo, que é o coronavírus, né? Então, sim, realmente é muito complexa a situação. E ainda tratando desse assunto da verticalização, as empresas que você atende lá na Cima Conte Contabilidade. Sim. Como que eles têm, quais as medidas que eles têm adotado? Tem gente trabalhando? O pessoal tem pessoal que está realmente desesperado. A gente sabe que tem muitas... ainda
as questões de necessidades básicas ainda estão funcionando, né? Supermercado, tem as questões dos deliveries. Farmácia. Então, assim, esse ramo ainda não está sendo atingido, né? Mas tem muitos outros ramos que realmente está uma situação calamitosa, entendeu? E assim, a gente espera que reverte isso daí o quanto antes e que o Brasil passe por essa crise, entendeu? Logo, porque a gente vive num sistema capitalista, entendeu? É impossível. A essência do capitalismo é essa, entendeu? Tem gente na rua trabalhando, dinheiro girando. E o dinheiro girando, as coisas acontecerem, entendeu? Então, assim, quando você para, realmente entra numa crise, entendeu? Então a gente espera que o Brasil volte, entendeu? Assim, você tem que ter muita coragem também para ir na frente das câmeras e não falar o politicamente correto que a gente diz, entendeu? Pois é. O pior é que quando não é o politicamente correto, é totalmente o pé na porta também, né? Exato, também é os extremos, né? Existem os dois extremos aí que precisa ter equilíbrio. Mas ainda vamos tratando desse assunto da verticalização, que eu creio que é a palavra que mais tem sido falada ultimamente. Sim. Você acha que é correto já as empresas irem aos poucos, como o próprio presidente Jair Bolsonaro citou, deixar população de risco, né? A população de risco, os maiores de 60 anos. Em casa, fazendo a quarentena e o Brasil voltar a trabalhar. Porque pensemos bem, quem está atuando, por exemplo, na área da saúde, quem está atuando, por exemplo, nos postos de gasolina. Estão trabalhando normalmente. Quem está trabalhando no mercado vai ter quem uma pessoa que é idosa dentro de casa, enfim, que esteja dentro desse grupo de risco. Para essas pessoas, então, não vale? Exatamente. Você tocou num ponto muito importante, entendeu? É um ponto de vista muito importante destacar, entendeu? Assim, eu gostaria que não tivesse nada disso daí, que as coisas estivessem andando, né? Mas assim, vai chegar um momento que a gente vai precisar trabalhar, né? O aluguel tá aí, dia 5 você tem que pagar. Aluguel, como que parcela do carro. Como que vai fazer, quem tem, né? Aí, sei lá, um financiamento da... O financiamento foi prorrogado, na verdade, foi pausado. Minha Casa Minha Vida. Na verdade, todos os financiamentos da Caixa Econômica você pode pausar por 2 meses via o aplicativo Habitação, entendeu? Até uma dica legal. Repete, por favor. Exatamente, o aplicativo, né, da Caixa Habitação, né, você baixa ele e lá você solicita a pausa, né? Claro que está todo mundo pausando, então às vezes o sistema acaba não trabalhando adequadamente. Entendeu? Mas e para veículos? Para veículos, acredito que não. Até o momento ainda não. Até o momento, acredito que não, né? Meio que foge do nosso da alçada, mas eu acredito que não, entendeu? Eu acredito, tá? Não é a questão. Ainda não, assim. porque assim, muitas pessoas têm aí, imagina, um cara que o ramo de transportes ainda não parou, né? Mas sei lá, o cara que tem um financiamento aí de um caminhão, financiamento, que é um valor absurdo. É muito difícil. Eu vou te falar que faz 8 dias que parou e que tomou de conta de tudo, entendeu? Sim. Parou tudo, mudou da água para o vinho, podemos se dizer, entendeu? Sim, sim. Mudou da água para o vinho em 8 dias. Sim, mudou. E a recuperação talvez demore até anos para a pessoa, para o consumidor sentir confiança e poder consumir. Você imagina, um cara, por exemplo, tem um carro financiado. Normalmente, com 3 parcelas em atraso, você perde o carro, né? Você tem aí uma... Será que é impressionante que nenhuma desses... Eu preciso dar uma pesquisada melhor. Inclusive, se você que está acompanhando aí, você tem alguma informação sobre isso, se vai existir alguma pausa com relação aos financiamentos de veículos, manda pra gente aqui, tanto no YouTube, pode mandar no Instagram, pode mandar também no Facebook pra gente acompanhar, porque a informação vai chegando, a gente vai mandando aqui. Ô, Rodrigo, desculpa te cortar, acabei de lembrar aqui, desculpa, cara, que senão depois eu vou até esquecer, é muito importante também, né? Sim. Pra quem foi demitido também, tem um aplicativo que chama Carteira de Trabalho Digital. Carteira de Trabalho Digital. Então, com a instalação desse aplicativo, você consegue dar entrada no seguro-desemprego também sem ir no Poupa Tempo ou no Ministério do Trabalho. Tudo bem? Isso é muito importante também. É muito importante, né? Claro, e para quem não sabe, não vai existir mais a nossa carteira de trabalho que a gente conhece formalmente, né?
Agora é tudo digital, né? Então, na verdade, a carteira de trabalho digital será o teu CPF, basicamente. Acessa lá então, carteira de trabalho digital, para mais informações aí. Sim. Beleza? Bom, a gente falou então, a gente tocou nos assuntos, vamos trocar de assunto aqui então, produção. Vamos então agora falar sobre o tema recessão, recuperação econômica, exatamente nesse momento em que o Brasil registrava uma certa curva aí de crescimento, uma recuperação econômica. A gente estava mais confiante, né? Todo mundo estava confiante. Todos os setores. Mas nós vamos mudar. Eu acho que quando a gente passar dessa crise, por exemplo, a pessoa, talvez, em vez de comprar algo, talvez queira guardar o dinheiro, né? Sim. Porque talvez passe por uma situação equivalente e tenha o recurso guardado para poder se manter. Entendeu? Eu acho que mudou até a cultura do povo, né? O Rodrigo, né? As pessoas pensam de maneira diferente, né? 8 dias em casa e passando por essa crise, essa situação. Quando voltar, muitas pessoas vão voltar diferentes, entendeu? A gente acredita nisso, né? E a gente quer que isso retorne o mais rápido possível para a economia girar de novo, né? Quanto você acha assim, que esse tempo parado, esse tempo de quarentena, possa prejudicar as empresas para elas terem novamente essa recuperação? É complicado. É difícil mensurar. É difícil, que não estou te falando, a cultura vai mudar, né? Então a pessoa talvez, em vez de consumir, vai preferir guardar o recurso, né? Vai pensar mais, né? Vai pensar mais, no caso. Você acha que o cara não vai querer nem pensar assim, trocar de pegar carro? Possivelmente, né? Em vez de eu consumir, claro que eu vou consumir, né? Mas não vou consumir só o básico que eu consumia anteriormente, né? Consciência muda, né? Vamos guardar o dinheiro, né? Vamos guardar, porque vai vir a época de crise, se vier, né? A gente está resguardado, né? É uma situação... É uma situação muito complexa, né, Rodrigo, que está acontecendo. Por enquanto, as medidas tributárias, a gente está aguardando, possivelmente o governo vai disponibilizando, né, vai oficializando essas documentações para a gente poder ter base e para poder passar também para todo mundo de forma com maiores detalhes, maiores particularidades, né? O ideal é sempre falar com o seu contador. Você que tem empresa, procura seu contador. Eu imagino que quem tem empresa, independente do tamanho, eu imagino que o seu telefone não deve parar. Cara, eu vou te falar. Imagino que o seu telefone deve estar uma loucura. É só responder no WhatsApp. Eu imagino que não deve estar fácil. O pessoal com muita dúvida, e assim, é natural, até a gente também ficar com dúvida, porque é algo novo, até processar toda essa informação, adequar os sistemas, né, para essas informações, acaba sendo algo trabalhoso, muito trabalhoso, né? Mas nós estamos firmes e fortes, entendeu? O que a gente está podendo fazer para poder ajudar. Agora home office, né? Agora home office, né? Exatamente, todos os funcionários estão trabalhando em casa. Me conta, cara, como é que foi essa transição? Porque a gente vê, vocês precisam, tem tem que visitar sempre cliente, como é que é? Ou então, vocês conseguiram se adaptar bastante a esse novo sistema home office? A gente conseguiu, na verdade a gente não recebe muitos clientes no escritório, claro que a gente mantém um atendimento presencial, acho que é primordial para qualquer justo, negócio, né? Você instruir o teu cliente de maneira ele poder conversar com você, né? Você pensar nas ideias, né? É diferente, né? Ainda não estou na era 100% digital, podemos dizer, nem toda a empresa vai rodar 100% digital, entendeu? Mas claro que a gente tem mecanismos de aplicativos, sistemas que você consegue trabalhar home office, entendeu? Sem poder prejudicar o trabalho, né? Que é o caso nosso, né? A gente está usando a tecnologia ao nosso favor, né, utilizando dela para poder trabalhar home office, entendeu? Legal. Então acho que inclusive eu começo a imaginar que daqui a um tempo, quando tudo isso passar, muitas empresas vão começar a adotar, porque houve mudança em tudo, mudança no trânsito, mudança na qualidade até do ar, né? A gente acabou observando aí. Muitas pessoas vão deixar de utilizar teu carro, vão deixar de usar o transporte público. Ficar se apertando dentro do busão, dentro do trem. Isso é bom para o meio ambiente total, entendeu? Realmente. E também para a saúde do próprio também, empregado, exatamente. né? Já imaginou? Eu acho que é um sonho você ter um trabalho onde você possa ir
2 vezes, que alguns países já têm isso. Claro, alguns é a trabalhos tendência, já né? têm isso, né? Sim. Você, por exemplo, sei lá, você tem sua casa, você está no seu apartamento. Tem gente que optando bastante por morar em regiões mais afastadas, como no interior, litoral. Imaginou que delícia, cara? Você ter seu trabalho, lógico, com todo, mantendo o seu compromisso ali Claro. com o trabalho, e dentro da sua casa, você Tem prestar o ramos seu que vão trabalho. ser possíveis fazer isso, né? Tem ramos que realmente não é possível, infelizmente. Alguns, por exemplo... Realmente, né? Mas também tem a venda online, né? O pessoal Tem a pode venda fazer. online. Eu acho que setores aí como alimentação, transporte, não tem como, né, não ter o contato ali, né? Sim. Mercado, por exemplo, um mercado totalmente online, não sei se já existe. Enfim, mas eu acho que depois que isso passar, a questão home office vai ser bastante aí adotada. A gente espera. Produção, tem pergunta? Vai mandar aqui a pergunta pra gente. Bom, Tudo bem. mais uma vez, gente, você que está chegando agora são 4h16, uma excelente tarde para você. Hoje é quinta-feira, 26 de março. Nós estamos aqui direto dos estúdios da Ação Filmes, aqui no Centro Histórico de São Paulo. Esse é o podcast executivo, onde a gente tem hoje o prazer de receber aqui o Renan Cordeiro. Ele é contador da Simaconte Contabilidade e está aqui tirando as dúvidas sobre as medidas tributárias ao Covid-19. Quais são as medidas que o governo tem tomado, medidas tributárias que o governo tem adotado para socorrer tanto empresas como também funcionários num momento tão complicado como esse. Enquanto a nossa produção vai pegando pergunta, você que está conectado com a gente no YouTube, muito obrigado. Você que está aí pelo Facebook, Instagram, muito obrigado pela sua participação. Não esqueça de mandar sua pergunta. Por falar em pergunta, Renan, eu tenho uma pergunta aqui do senhor Ricardo Vilaça. Ricardo, obrigado pela participação. Ele pergunta: existe por enquanto alguma... Aliás, perdão. Tá. Por enquanto não há promulgado nada sobre a renda dos autônomos? Então. Vamos esperar esse projeto. Eu vou voltar naquela... a questão dos duzentão lá, né? Exatamente. Vamos esperar o pessoal publicar essas instruções, né? Essas medidas para que a gente possa se basear, né? E claro que eu acredito que é super válida essa medida, né, Rodrigo? Pensa bem, né? Com certeza. É um dinheiro que, assim, né, não é muito, mas para quem não tem nada... talvez É cesta básica. Exatamente. É a cesta básica, é o leite da criançada. Exatamente. ali. Lógico que a gente, né, tocou nisso com um certo teor aí de... Até lógico, para tentar minimizar, suavizar um pouco o assunto, porque é, de fato, uma conversa um pouco densa. Sim. Né? A gente também tem uma previsão aqui, a gente espera também que o governo libere o FGTS, entendeu? Seria uma boa, né, o pessoal utilizar o FGTS nesse tempo, né? O Sim. trabalhador que realmente, entendeu, precisa poder sacar uma parte, um FGTS, podemos dizer, emergencial, entendeu? Estamos aguardando, né, as instruções, né, para poder realmente liberar o saque do FGTS para a população, né? Que é um Já dinheiro que dá está uma- parado, né? Pelo menos, né, nessa época ele... Já dá um será- adianto Exato. bacana. E se a né? pessoa não precisar usar, ela guarda, entendeu? Fica algo mais... Ó, eu vou perguntar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, chegou pergunta. Vamos lá. Governador, vou ter uma pergunta aqui. Deixa eu ver, olha aqui. Na verdade o pessoal não tem tanto perguntas, eu tenho mais comentários, né? O Thiago Vilela comenta aqui: se o carnaval fosse hoje, mesmo com todos esses números, o povo estaria nos bloquinhos. O Brasil não é fácil. Será que é possível? Será que é isso, cara? Será vou que te o pessoal falar, estaria Pedro. nas ruas, cara? Apesar que, Rodrigo, eu tô... Obrigado, Thiago. Eu moro na Zona Norte, né? Boa noite. Eu moro no apartamento e eu tô vendo a população fazendo caminhada, entendeu? O pessoal tá... eu acho que não tá sabendo o que é uma quarentena, entendeu? O que você acha também sobre isso daí, Rodrigo? Olha, Entendeu? O pessoal tá em casa, mas tá como se fosse... Né, a gente vê, né, claro que diminuiu muito as quantidades de gente na rua, mas realmente o pessoal tá andando normal, tá usando isso daí como se fosse uma rotina normal, entendeu? pois é, porque o Brasil, ele não, até o momento, não foi registrado nada
até de tamanha relevância, né? Acho que até meu pai mesmo, meu pai tem 68 anos, ele fala que até o momento ele nunca passou por nada parecido. Cara. Onde você liga a TV, a pessoa fala, não, cara, fica em casa, não saio. Você tenta correr para um lado, tá todo mundo falando, e você sente, pelo menos lá no interior, Sim. onde eu moro, que as pessoas estão apreensivas, se sente na expressão das pessoas, né? quanto as pessoas estão preocupadas e lá, uma né? certeza, né? Na Mas verdade. agora, será que o Thiago tá certo aqui em dizer? Eu concordo com ele, viu? Eu concordo com ele, porque se tivesse rolando carnaval hoje, ia ter gente na rua, assim como teve em fevereiro. Exatamente. Faltou um pouquinho aí, talvez, de tanto dos patrocinadores, que a gente sabe que gera muito recurso para esse momento. Sim. Emissoras de televisão, empresas de carro de som, empresas de artistas, empresas de bebidas, enfim, empregou muita gente, mas aí agora a gente começa a sentir o reflexo disso tudo. Acho que deveria, eu na minha opinião, eu não sou um senhor de idade, eu já não saio na rua mesmo. Tiozão é duro. É caseiro. Esse é um cara mais caseiro. Mas eu acho legal o carnaval, acho bacana, super bacana. É um movimento popular, sim, muito cultural, né, muito cultural importante. muito importante para o Brasil também. Sim. Né? Mas eu acho que deveria ter tomado aí algumas precauções já naquela época, porque o bicho já estava pegando já na China. Já estava pegando, então naquela época ninguém falou nada, né? Agora o pessoal tá posando agora de o politicamente correto. O tal do então, politicamente correto. Eu até, assim, vou te falar que eu bato até palma pro nosso presidente de tá indo na contramão, entendeu? Você vê que o pronunciamento dele foi na contramão de todo mundo. De todo mundo, entendeu? Então, assim, isso aí também chama atenção para a gente poder refletir. Poxa, será que esse cara tá certo? Será que esse cara não tá? Né? Entendeu? Um momento de reflexão. O que eu acho que o que chama muita atenção no pronunciamento do presidente, porque eu acho que ele, ao meu ver, ele acaba levando muito pro pessoal. Deve ser pela formação dele militar, eu acho que deveria de ter alguns assessores melhores preparados, acho que perto dele ali, para falar, não é assim que fala. Exatamente. Você não tá, porque assim, parece que ele muitas vezes parece que ele tá mal assessorado, é isso? Parece entendi. Não, ele está mal assessorado, né? Porque onde já se viu ele contrariar o próprio ministro. Mas, Rodrigo, ele tá falando sobre a verticalização que tá indo na contramão. Ok, mas tem meios para se fazer isso. Sim. Existem meios para se tomar essa atitude, para conversar. Não é uma gripezinha, igual você falou da gripezinha. Mas ele não falou por ele. Ele já tentou falar sobre para tentar parodiar o Dr. Drauzio. Exatamente. Que falou isso há tempos atrás. Então, assim, tirar parece um pouco... Parece que é um conflito, né? Então. E aí, infelizmente, a população é a que mais sofre. Por quê? Porque a população fica perdida, né? Exatamente. Quantas pessoas você vê, vira aquela criação de memes, e aí o pessoal já começa a valorizar mais o meme, aí fica aquela briga de amigo com outro amigo, porque um gosta do vermelho, outro gosta do branco. A questão, Rodrigo, é objetiva. O Brasil, ele precisa sair da crise, precisa voltar para o trabalho, sim. Entendeu? Nós não somos um país de primeiro mundo que tem muitos recursos, entendeu? Então vai chegar um determinado momento que, se mesmo o vírus não acabar, não diminuir o que a gente espera, mas vai chegar um momento que o pessoal vai ter que trabalhar, entendeu? Não vai precisar, não tem como. A princípio, a quarentena é um período para poder o pessoal ficar em casa e não passar o vírus para outra pessoa. Sim. Entendeu? Então, vai chegar um momento que a gente vai ter feito a quarentena e é natural a gente voltar às nossas atividades normais, né? É o que a gente espera, tá? Eu não sei, eu não sou a favor e nem contra o discurso do nosso presidente, mas é assim, eu vejo também que tem muito empresário desesperado, entendeu? Que precisa voltar para trabalhar, entendeu? Tem empresário que investiu o dinheiro, era um momento de recuperar e acontece, para tudo, e aí como faz, né? O pessoal começa a correr atrás de recursos, né? Então a gente hoje tem o BNDES, que é um banco é um banco criado justamente para poder emprestar o dinheiro para o pequeno empresário, para as pequenas empresas, até para as maiores, né? Com juros reduzidos, um prazo de carência melhor do que o dos bancos convencionais, entendeu?
É importante destacar que a liberação do empréstimo do BNDES para as pequenas e para as médias e pequenas empresas, né, ela somente ocorre caso a empresa esteja com todas as certidões liberadas, né, ou seja, você não pode estar devendo um real de imposto, né, tudo bem, você tem que ter faturado no mínimo R$81 mil no ano anterior, entendeu? Normalmente, o que a gente acompanha e percebe é que o BNDES libera normalmente 10% do faturamento da empresa dos últimos 12 meses. Certo. É uma opção para estar buscando esse dinheiro de uma forma mais econômica, entendeu? Um juros muito abaixo do mercado e num prazo bem melhor, entendeu? Porque realmente a realidade é essa. O pessoal vai ficar sem dinheiro e quem vai ganhar dinheiro vai ser os bancários, né? O dono do banco, né? No caso, né? O dono do banco. Porque o pessoal vai precisar recorrer, vai precisar de empréstimo. E de empréstimo, né? Muita gente pega um dinheiro emprestado. Então, assim... Já tem muita gente recorrendo isso. Já tem muita gente recorrendo e toma cuidado, né? Toma cuidado, porque tem muito aproveitador nessa... Né? O empréstimo consignado, que é um perigo aquilo ali. Principalmente para quem é aposentado, pensionista e está agora em casa. Então, assim, tem alternativas para o empresário mais econômicas. Claro que vocês precisam, né, ter um pré-requisito para poder solicitar, né? Mas se tiver todos os pré-requisitos, você consegue, entendeu? Legal. Tá bom? Bom, gente, muito boa tarde para você. A gente segue por aqui. Agora são 16 horas mais 26 minutos. Uma ótima tarde para você. Hoje é quinta-feira, 26 de março de 2020. Nós estamos aqui direto ao vivo com o podcast executivo, recebendo hoje Renan Cordeiro, contador da Simaconte Contabilidade, tirando todas as nossas dúvidas e suas também sobre as medidas tributárias adotadas aí pelo governo ao Covid-19, tanto para salvar empregado como empregadores. Bom, produção, vamos trocar aqui então de assunto, vamos virar o assunto agora. Como é que fica, Renan? Como é que fica a situação do empregado? Calma, pensa direitinho, você não me responde antes, porque eu preciso fazer um convite a você que está aí nos acompanhando, a você curtir a nossa página no Facebook. Já curtiu? Muito obrigado pelo carinho. Não esqueça também de se inscrever na nossa página do YouTube, ou seja, no nosso canal no YouTube, né, Rodrigo? Se inscreve lá, tá tudo direitinho lá, inclusive no Instagram você pode encontrar o podcast executivo e sempre, gente, nós teremos várias transmissões falando sobre diversos assuntos, inclusive você pode mandar sua sugestão que a nossa produção sempre vai buscar o profissional para trazer para cá e tirar todas as suas dúvidas, beleza? Participa com a gente e se você já estiver participando, muito obrigado pela sua parceria aí com a gente, beleza? Renan, como que fica, meu parceiro, a situação então do funcionário, do autônomo, da pessoa que de uma maneira geral, pra gente é muito difícil matar, a gente tá chegando aqui no final. Não tem nada que diz que você precise de um benefício. Eu acho que assim, a urgência de criar algo para poder ajudar, né, esse pessoal que realmente depende do teu emprego, né, e que muitos são empregados em pequenas e médias empresas, né, e que a pequena e média empresa não tem caixa suficiente, um fluxo de caixa que nem tem uma grande empresa, por exemplo, entendeu? Que consegue manter os salários dos seus funcionários. Então, assim, o funcionário acaba sendo o mais prejudicado, né, a pessoa autônoma acaba sendo a mais prejudicada. E realmente, assim, se porventura, né, você foi demitido, no caso, eu aconselharia baixar esse aplicativo, né? Você consegue sacar o FGTS e dar entrada no seguro. Desemprego. Eu particularmente, né, deveria o governo nessa época mudar, né? Eu acredito que até amanhã vai estar sendo publicada essa medida, né? Que ao invés da empresa demitir o funcionário, vai poder suspender, né? E nesse período de suspensão o funcionário receber o seguro-desemprego, né? Que eu acredito que é uma medida muito importante, que tem que ser tomada com o máximo de urgência, porque vai resguardar esses funcionários que foram... essas empresas que não estão conseguindo pagar os salários dos funcionários e o funcionário propriamente dito que já foi demitido e que vai estar recebendo o seguro-desemprego, entendeu? É muito complicado, tá? Mas a gente espera que essa crise termine no dia 8, né? O pessoal retorna aos trabalhos, né?
né? Aqui, pelo menos Temos aqui em aí São essa Paulo. semana e a próxima, então? A gente espera que, retome mesmo as atividades e que a quarentena seja realmente para as pessoas de risco, né? Não estou falando que isso é o certo, né? Eu não tenho propriedade, né? Não sou da área da saúde, mas economicamente, entendeu? Vai ser muito bom para todos os empresários. Foi muito importante o discurso do nosso presidente, né? Por mais que seja um discurso mal elaborado e tudo, mas é um objetivo... Mal executado, inclusive, também. Mas no final é algo que vai ser boa para a população de forma econômica. E aí a gente consiga reverter esse quadro que está instalado no Brasil, entendeu? Realmente você não vê nada aberto, está tudo fechado, né? Por determinação você não pode trabalhar, né? Muitas das empresas, Rodrigo, também não tinha a questão de cadastrar no aplicativo para você fazer o delivery. Então, assim, é difícil você explicar para o empresário: agora você vai precisar cadastrar seus produtos no aplicativo para poder vender. Tem muita gente que não faz ideia de sabe, como não sabe nem como baixar o aplicativo, aplicativo, entendeu? Então, assim, realmente tem pessoas que são do ramo, que não foi prejudicado, mas que realmente não consegue seguir por conta da desinformação, de não ter como mudar isso aí de forma muito rápida, entendeu? E poder instalar um aplicativo, poder instalar outros produtos, poder estar vendendo de forma, no caso, online, exatamente. A gente viu que hoje até o próprio ministro, o próprio ministro Mandetta, sim, da saúde, Mandetta, ele começou, é que me faltava o primeiro nome dele, Henrique, né? Henrique Mandetta, eu acho que é isso. Me corrijam se estiver errado, senhores. É isso mesmo. É que são tantos nomes, gente. Eu sou sempre péssimo pra nome. É tanto processamento de informação que a gente coisa às vezes dá uma travada. Eu sei, pô. O Henrique Mandetta hoje ele deu um pronunciamento já mostrando-se um tanto quanto favorável à verticalização. Sim. Podemos aguardar, então... Claro, é um ministro, na verdade. A função dele, uma das funções dele é seguir o teu presidente, entendeu? Então, se o presidente fez um discurso, né, falando da verticalização, orientando os governadores, os prefeitos a não prorrogarem, né, o período de fechamento dos comércios, e realmente há de se acreditar que o nosso querido ministro da Saúde vai arrumar uma solução, né, que seja favorável a todos. A gente espera isso daí, entendeu? E que atinja a população precisa retomar as atividades normais, entendeu? O Brasil não pode parar, entendeu? E ao mesmo tempo a gente arrumar mecanismos para poder cuidar dessas pessoas que infelizmente, né, e está com esse vírus. Realmente é muito triste, é um momento muito digamos, frágil para o nosso país. A gente precisa checar também que tem outras doenças que também estão em nosso convívio, entendeu? Outros vírus, outras questões, entendeu? E tem pessoas que estão também adquirindo essas doenças, entendeu? Então, assim, também é ruim para eles, entendeu? Que agora todos os esforços, toda a atenção está voltada ao Covid-19, né? Mas a gente não pode também, né, largar de mão e entender que existem N outras doenças que também matam. Exatamente, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado ao ouvir um discurso de algum chefe de Estado, né, lidando de algo politicamente correto, entendeu? Porque é muito fácil, Rodrigo, você na linha de frente fazer esse tipo de discurso, entendeu? O que a população está precisando é de uma atenção maior, entendeu? O empresariado está precisando de uma atenção melhor, entendeu? E não falar somente, fique em casa e vamos ver o que vai acontecer. Pois é, né? Entendeu? Alguém tem que agir, ajudar essa sociedade, entendeu? Não pode simplesmente parar de uma semana para outra e deixar o pessoal ver navios, até porque, né, o servidor, né, público, no caso, hoje não está sofrendo tanto porque está com a garantia do teu rendimento, né? Mas a população em si, que realmente depende de trabalhar, de contratar, de pagar seus funcionários, realmente é a população que mais está sofrendo. A gente precisa arrumar um X, né, da questão para poder mudar esse quadro, né, no caso. O mais rápido possível, entendeu? É o que eu estimo, né? Entendeu? Então, a gente até estava falando aqui fora do ar, né? Que após toda essa onda passar, que a gente espera que passe o quanto antes,
muitas mudanças ou quebra de paradigmas, né? Como é o caso, né, que a gente estava falando do filme. Sim. Do Fome de Poder. Como que se deu lá o início dessa grande rede de restaurantes que atende aí, inclusive está atendendo agora, inclusive por entrega, por Exatamente. por você é um ali, filme né? que nos inspira muito, né, a mudar o paradigma, né? No caso, né, era uma outra época. Até brinca assim no filme, logo no começo, né, ele ia comprar uma alimentação e demorou muito tempo, né? Quando ele foi no McDonald's, ele pediu, ele falou, nossa, já é aqui, já é o lanche. Então, isso foi uma mudança de paradigma. Acredito que a gente vai mudar com essa situação para melhor, entendeu? E eu tenho em vista que muitos dos meus clientes vão aderirem também ao home office e à venda online, esse tratamento digital, deu para entender? Sim, essa claro. Forma de atender e o que é pessoal, ótimo. E isso é bom também para todo mundo, entendeu? O que é ótimo, essa mudança, Sim. todo mundo começa a ganhar mais, todo mundo começa a ganhar, as próprias empresas Claro. começam a economizar muito mais. Exatamente. Sei lá, no caso, benefícios, com riscos que o funcionário corre ao se deslocar, Sim, como, né, sim. sei lá, o cara ficar gripado, própria gripe mesmo, né? Claro. Então, assim, então vale a pena a gente falando sobre essa quebra de paradigmas, tá aí até uma Exatamente. dica pra você, uma dica de filme, aproveitando que você tá em casa. Para poder assistir e usar, né, desse filme Desse também. ensinamento que o filme traz, né? Pra poder, exatamente. O filme se chama Fome de Fome de Poder, Poder. gente. Pra quem... Bom, aqui a gente não tem problema, né, produção? Pode falar o nome do restaurante. Conta a história de como se deu aí o processo de criação e desenvolvimento lá no início da rede McDonald's. Tenho certeza que você que tem esse tino empreendedor aí, você que tem essa pegada Sim. visionária, você vai gostar bastante, beleza? Beleza. É bom destacar também, ô Rodrigo, que é o seguinte, não adianta o governo prorrogar os impostos, suspender contrato. Não, a questão da suspensão do contrato vai ocorrer, né? Vai ocorrer. Já foi para ser realmente publicada, né? Possivelmente, né? A contrato será suspenso por 2 meses e nesse período o funcionário vai estar recebendo seguro-desemprego, quer dizer, não vai ficar desamparado, né? É muito importante destacar. Só que também não adianta só o governo prorrogar o pagamento dos impostos, o pagamento do FGTS, e como que você vai pagar sem ter o dinheiro? Entendeu? Pois Então, é. assim, precisa arrumar um jeito das empresas, né, não só prorrogar, mas arrumar um outro modo, né, para as pessoas conseguirem viver passar essa crise de uma forma mais rápida, né, no caso. Esperamos que seja que- breve, que seja muito em breve a gente volte aqui pra gente dizer, olha gente, acabou. Olha gente, estamos livres Cara, dessa doença. Exatamente, tá fazendo podcast explicando como o pessoal abre um MEI, ia ser bem mais feliz. Exatamente, ia eu acho que ajudar inclusive a muito. gente pode muito em breve, né, produção, trazer de novo aqui o Renan Cordeiro pra Tem gente... tanto assunto que a gente pode ajudar a população, entendeu? E tirar todas as dúvidas. Porque assim, o país informado, orientado, ele tende a ir mais rápido ao sucesso, né? É o que a gente acredita, a gente espera, entendeu? E o que eu posso contribuir com a minha experiência, com a nossa experiência, claro, todo mundo em conjunto para um Brasil melhor. É isso aí. Mais alguma coisa se você gostaria de comentar? Produção? É isso mesmo? Por que eu tô falando, gente? Porque infelizmente a conversa tá boa, mas vamos chegando ao final de mais um podcast executivo que hoje trouxemos aqui o Renan Cordeiro, contador da Cimaconte Contabilidade. Muito obrigado pelo convite. A gente né? que agradece, cara. Desculpa qualquer coisa, né? Eu peço até desculpa também, o pessoal que está em casa, se algo não ficou muito claro, é porque a gente está 8 dias processando muita informação Mas já é a vida do e a informação nova que aparece, depois é revogada e depois publicam outra. E tem algo que publicaram hoje, eu vindo para cá. Então, quer dizer, a gente tenta, né, ajudar, orientar da melhor maneira, mas eu peço aí, se ficou algo a ver, né, a gente tem um e-mail aqui, produção, para poder o pessoal mandar as questões, as dúvidas, a gente pode estar respondendo posteriormente, né, então a gente fica aí, a serviço da sociedade, da população, né, e a gente acredita que os nossos estímulos é do Brasil retomar logo
a rotina normal para a gente poder prosseguir. Né? No que depender do povo, eu tenho certeza que muito em breve estaremos aí comemorando a vitória sobre esse vírus sem vergonha, que é o Covid-19. Beleza? Mais alguma coisa que gostaria de complementar, irmão? Eu gostaria de agradecer novamente, né? Agradecer minha esposa por ter me liberado. Soltou, abriu a porta pro Renan vir Queria pra deixar cá. um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha avó, pros meus primos, pros meus tios, pras minhas tias, enfim. E eu agradeço imensamente aí por vocês fazerem parte da minha vida. Nós estamos seguindo juntos aí, vamos vencer essa batalha, né? E vamos passar essa crise juntos. Já, se Deus quiser. Então, gente, esse foi mais um podcast executivo. Hoje falamos, então, sobre as medidas tributárias ao Covid-19. Já, a nossa produção, se você quer ver esse vídeo completo, já a nossa produção vai fazer todo o trampo aqui direitinho, vai fazer o serviço direitinho, deixar esse vídeo ainda mais legal para você acompanhar ele na íntegra no nosso YouTube. Vai ter link liberado para você no Instagram, vai ter link liberado para você no nosso Facebook. E não se esqueça, curte a gente lá, segue a gente no Instagram, curte a nossa página no Facebook, aproveita e se inscreve também no nosso canal do YouTube. A gente fica muito agradecido, até porque, gente, esse é um sistema de prestação de serviço a você que está em casa. E a gente fica muito honrado, muito feliz da vida quando você participa com a gente. Tem lá, vamos ver produção, vamos ver aqui. Deixa eu só pegar aqui mais uma informação da produção. Uma última pergunta. Claro. Tiago Vilela, ele participou com a gente. Vamos encerrar aqui com a pergunta do Tiago. Muita gente gritando para ficar em casa e pedindo pizza pelo telefone. No caso, os motoboys aqui não param à noite. E aí como é que fica? É um vírus delivery? Fica essa pergunta aí. Fica essa pergunta no ar, né? Fica essa pergunta aí do Tiago Vilela, meu irmão. Obrigado pela participação. Obrigado a todos que participaram, tanto pelo Facebook, pelo Instagram, pelo nosso YouTube também. Lembrando, gente, que olha só, falando dos motoboys, falando dessa questão das entregas de delivery, nós estamos aqui, gente, bem no prédio ao lado. Não sei se você é aqui é de São Paulo, se você é de São Paulo, tenho certeza que você conhece a Lanchonete Estadão, cara. A Lanchonete Estadão que nunca fechou em quantos anos? Funciona? Cara, funciona. Eu acho que eu nem tinha cabelo branco ainda. Chega a ser até cultural, é histórico. É aqui, histórico. Né, pra você ter uma noção, é tão triste a gente ver a Lanchonete Estadão que funciona 24 horas. Quem é de São Paulo, quem mora aqui na região, eu morei muito tempo aqui na região da Brigadeiro Luiz Antônio, e eu vivia no Estadão porque trabalha à noite, presta serviço, atende cliente. E era, todo mundo se encontra, né? Sempre foi aquela coisa de você passar no Estadão e comer o lanche de pernil, ou então a coxinha do enfim, cara. Quem mora aqui, quem nunca fez isso? Nossa, né? de falar me dá água na boca, dá vontade de descer lá, bater na porta, falar, abre vamos aí, funcionar, Brasil, vamos abrir as portas que a gente... Ai, Deus, então com essa reflexão até do como é que é o nome dele? Cadê o nome dele? É o Tiago Vilela. Tiago Vilela, com essa reflexão aí, vamos fazer. A gente encerra por aqui. Mais uma vez, gente, muito obrigado pela participação. Em breve, a nossa produção, a gente vai abordar outros temas, muitos outros temas aqui no nosso podcast executivo. Mais uma vez, obrigado, Renan. Muito obrigado a obrigado. Simaconte Contabilidade. E muito obrigado a você. Até breve, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.